Faltou um pedaço ali, poder da visão. Graças a paz, irmãos. Amém? Primeira mensagem, anota aí. A primeira dose daquelas homeopáticas que eu falei para os irmãos ontem à noite. Hoje nós começamos uma série de mensagens com o tema O Poder da Visão, Viva com Propósito, onde queremos aprender, refletir e praticar acerca da importância de termos visão, propósito, objetivos e metas que possam conduzir uma vida alinhada aos planos soberanos de Deus para nós. Seja como indivíduo, família, empresário, estudante, como homem, mulher, jovem, enfim, em qualquer área da sua vida. A busca por visão e propósito é uma das mais profundas experiências humanas, e a Bíblia oferece uma perspectiva clara e consistente sobre o tema. Na visão bíblica, tanto visão quanto propósito não são apenas conceitos abstratos, mas sim realidades profundas ligadas à nossa existência e ao nosso relacionamento com Deus. Como servos de Deus, nossa vida precisa ter propósito. Nossa vida precisa ter objetivo. Todos nós, servos do Senhor, precisamos ter clara e nitidamente, diante de cada um de nós, como eixo central da nossa vida, essas verdades. Para descobrir a visão e o propósito, segundo a Bíblia, 3 atitudes são muito importantes: relacionamento com Deus, identificação de dons e talentos, e serviço e discipulado. Em resumo, na perspectiva bíblica, a visão e o propósito não são algo que criamos para nós mesmos sermos. São revelações de Deus que nos direcionam a viver em conformidade com a sua vontade soberana para cada um de nós. A partir de hoje, então, durante alguns domingos à noite, nós vamos refletir sobre o poder da visão, viva com propósito, mudando realidades, hoje. No próximo domingo, conquistando novos desafios. No domingo seguinte, como viva o poder da visão, viva com propósito, como elemento de edificação. Depois nós vamos dar uma pausa de 2 domingos, para o aniversário da igreja e para uma oportunidade que nós teremos de ouvir o pastor Fernando Brandão aqui no dia 7 de setembro. E depois continuaremos 2 mensagens para terminar a nossa primeira série, como uma comunidade de impacto e compartilhando a nossa visão, o nosso propósito. Essas são, então, a nossa primeira jornada desse nosso tempo que estaremos juntos. Amém? Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. E a nossa primeira reflexão se dará com base no episódio em que Neemias, liderando o povo, o grupo de cativeiros que haviam sido libertos da Babilônia, voltando para Jerusalém, se propõe a reconstruir os muros de Jerusalém. Essa, então, é o episódio, não é, da nossa meditação de hoje à noite. Neemias capítulo 4, toda a Bíblia tem, embora seja difícil de achar. Não é como Salmos, que a gente abre no meio e encontrou. Mas toda a Bíblia tem, eu garanto para você. Pode procurar, tem lá o livro de Salmos. Né? Antes um pouquinho de Salmos, né? Você vai voltando aí para o início, você encontra. Quem usa no smartphone, mais fácil, né? Mas vamos lá. Neemias capítulo 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas?
Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que o muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueça dos seus pecados, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Adote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam no meio deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais altos, mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é Deus grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas, pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Desta maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças, desde a alvorada até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite abençoada por estarmos na tua presença. Nós louvamos o teu nome pela oportunidade de te louvar, de te adorar, de estarmos, ó Deus, neste lugar separado pelo Senhor para prestarmos um culto ao teu santo nome. Nesta hora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra e queremos ouvi-la não apenas com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração. Portanto, fala a cada um de nós. Todos nós que entramos aqui neste lugar, queremos sair daqui
tendo ouvido aquilo que o Senhor transmitiu à tua igreja e a cada um de nós particularmente. Que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo de Jerusalém, você sabe que naquela época as guerras, as conquistas de territórios eram muito comum. O povo, os impérios eram formados na base da conquista armada, de guerras, de subjugar outros povos. E Jerusalém, então, foi conquistada. A Babilônia, dirigida por Nabucodonosor II, invade a Babilônia, conquista a Babilônia 3 vezes e leva o que havia de melhor em Jerusalém como escravo para a Babilônia. Na primeira conquista, na primeira invasão a Jerusalém, é que acontece aquela ida do profeta Daniel, que a gente tem um livro de Daniel falando justamente sobre isso. O povo que foi levado cativo para a Babilônia, os melhores, os mais... E aí a Babilônia, então, invadiu 3 vezes Jerusalém. Na terceira invasão, destruíram o templo, destruíram os muros de Jerusalém e deixaram apenas em Jerusalém os velhos, os aleijados e os doentes. Não havia como reconstruir Jerusalém. E os pobres. Toda a riqueza foi levada para a Babilônia. O povo passa 70 anos na Babilônia. Aí entra a profecia do profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetiza nesse tempo, em que Jerusalém está sendo levada cativo para a Babilônia, e Jeremias está profetizando: Deus vai levar vocês para lá 70 anos. Quando chegar lá, vocês se preparam, porque vai ser 70 anos. E Jeremias está profetizando sobre isso. E o povo, então, vai para a Babilônia, levado para a Babilônia, 70 anos. Depois de 70 anos, já um outro imperador na Babilônia, Ciro, começa a permitir o retorno do povo para Jerusalém. A primeira voltam também em três caravanas, voltando para Jerusalém. 70 anos depois, a primeira caravana, conduzida por Zorobabel, volta para Jerusalém com em torno de 42 mil judeus voltando, sendo libertados da Babilônia, voltando para Jerusalém. Segunda remessa volta com Esdras, o sacerdote, voltam para Jerusalém e se propõem a reconstruir o templo, retomar as escrituras, a obediência às escrituras. Isso nós temos no livro de Esdras, que é antes aqui de Neemias. E o terceiro retorno dos cativos se dá com Neemias. Do primeiro retorno até o retorno agora com Neemias são mais 70 anos. Então foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, até que a primeira turma voltasse, e mais 70 anos até esse episódio aqui do retorno com Neemias. Juntando tudo, 140 anos desde que Jerusalém havia sido destruída e destroçada. Guarde bem esse número, 140 anos. Quantos anos, irmãos? 140 anos, guarde isso aí. O povo, então, Neemias era copeiro no palácio na Babilônia, tinha uma posição de privilégio, uma posição de conforto, servia no palácio, carteira assinada, vale transporte, não é? CLT registrado lá no Palácio da Babilônia, tudo bom para Neemias, aposentadoria garantida. Até que chega alguém lá e Neemias pergunta: como está Jerusalém? E Neemias ouve: Jerusalém está destruída. Os muros de Jerusalém continuam caídos. Jerusalém está desprotegida. O povo de Jerusalém está vivendo em opróbrios, correndo o risco de ser atacado novamente a qualquer instante. E Neemias, então, quando tem conhecimento dessa situação, Neemias chora. Neemias se comove. A terra dos meus pais está nessa situação humilhante. E aí, irmãos, Neemias, então,
Deus concede graça a Neemias, que o rei permite que Neemias retorne a Jerusalém. Neemias volta para Jerusalém, tendo inclusive recebido recursos para reconstruir Jerusalém. E quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias reúne o povo, Neemias desafia o povo a reconstruir a cidade, a cada um dar a sua parcela de contribuição para que Jerusalém pudesse ser reconstruída. Quantos anos destruída, irmãos? 140. Guarde isso aí. Tem alguém aqui que tem 140 anos? Ninguém tem. 80, né? 89? 90, falou 80, ontem ela me falou 89, 90. 89, foi isso que eu falei, 89. 89 anos. Ninguém aqui tem 100 anos. Agora imagina 140 anos. O que são 140 anos? Umas 3 gerações, né? O sujeito nasceu em Jerusalém, os muros estavam caídos. Ele casou, teve filhos, os filhos nasceram com os muros caídos. Esse filho dele teve netos, e os netos dele nasceram com os muros caídos. 3 gerações, pelo menos, só conheciam Jerusalém destruída. Neemias volta para Jerusalém. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos. A primeira lição que eu queria deixar para você, sobre essa questão de propósito e visão. Muitas vezes, nós somos desafiados a olhar o coletivo em detrimento do individual. Muitas vezes, Deus nos desafia a olhar para aquilo que o nosso povo está passando e deixar a nossa zona de conforto e trabalhar em função não de nós mesmos, mas em função dos nossos. Muitas vezes nós estamos chamados a fazer algo que não nos trará benefícios diretos, mas beneficiará a nossa geração, vai beneficiar o nosso povo, vai beneficiar a nossa igreja. Hoje não é mais tão comum nas nossas igrejas, mas eu ainda peguei uma época em que as igrejas construíam na base do mutirão. Já foi para mutirão de igreja? O que é mutirão de igreja? É sábado, ao invés de você ficar na sua casa de chinelo e bermuda, você pegar um boné e ir para a igreja, para cavar buraco, fazer massa, carregar pau, não é não? Correr o risco de um pau cair no seu dedão. Tudo isso fazia parte. E chegar em casa, no final do dia, moído, quebrado. É trocar o conforto pessoal pelo benefício do coletivo. É isso. Neemias faz isso. 2 aplicações preliminares nesse texto, nesse momento inicial aqui da história de Neemias. Primeiro, irmãos, nós aprendemos que quando não se trabalha, não se é combatido. O povo de Jerusalém estava em paz. 140 anos os muros de Jerusalém derrubados, Jerusalém vulnerável, mas não houve nenhum ataque do inimigo. Não era muito fácil atacar Jerusalém de novo agora com os muros caídos? Mais fácil ainda. Por que ninguém atacou? Porque o povo de Jerusalém não fazia nada. Era como diz o ditado, chutar cachorro morto. Não oferecia perigo, não oferecia nenhum tipo de ameaça. Jerusalém era quando a gente vai brincar, ia brincar, né? Criança assim, aí adolescente brincando, lá nas brincadeiras de adolescente, aí chegava uma criancinha de 5 anos, aí o pessoal dizia assim, geralmente os pais, para se ver livre da criancinha lá, por algum tempo, diziam assim, deixa ele brincar com vocês. Aí os adolescentes, no meio da brincadeira, diziam assim, não, é café com leite. Sabe essa expressão? É café com leite. Quer dizer o quê? Ele vai estar aqui no meio, mas era Jerusalém, no meio dos inimigos. Jerusalém era café com leite. Não valia nada. Não oferecia resistência e muito menos perigo nenhum. Ninguém se importava com o que acontecia em Jerusalém. Até que Neemias volta. E aí, então, quando Neemias volta, Neemias propõe o povo para reconstruir os muros de Jerusalém, e os inimigos, quando sabem disso, capítulo 4, versículos de 7 a 8,
diz que quando os muros estavam alcançando a metade da sua altura, os inimigos planejaram, aí já viram que o negócio não era mais tão café com leite, já era um café mais forte, aquele café expresso, jamais, não é, encorpado. Aí os pessoal planejam assim, não, peraí, nós temos que dar algum jeito de parar essa obra. Qual é a estratégia que eles querem usar para parar a obra, irmãos? Causar confusão, desavença no meio do povo. Essa estratégia nunca falha. Desavença faz qualquer obra parar. Desavença, confusão, brigas, intrigas, faz qualquer obra parar. A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus criou a humanidade, depois de criar o homem, Deus deu duas ordens para o homem: multipliquem-se e povoem a terra. O povo deveria fazer menino, não é? Fazer menino. Aliás, eu sempre digo para as famílias, para os casais, crente tem que ter mais de 3 filhos, irmãos. Eu tive 2 porque eu sou pastor é fora da regra, porque o negócio com pastor é mais difícil. Mas se você tem condição, tenha mais de 3 filhos. Sabe por quê? É estatisticamente comprovado. Nenhuma cultura avança se as famílias tiverem apenas 2 filhos. Com 2 filhos, toda a cultura regride. A partir de 3 filhos, as culturas começam a avançar. Então, o evangelho, a cultura cristã precisa crescer a partir dos crentes tendo 3 filhos. Já é uma dica para hoje à noite. Quem quiser atender o desafio pastoral aí, pode começar hoje à noite. Então, meus irmãos, Neemias está propondo a reconstrução dos muros e o povo se junta e para parar a obra, os inimigos planejam causar confusão no meio do povo de Deus, para que a obra parasse. Acontece que houve lá um vazamento de dados, uma mensagem enviada no grupo do WhatsApp errado, não era só Sanbalat e Tobias, alguém enviou no grupo de Jerusalém e a informação chegou em Jerusalém. E eles então falaram, nós precisamos nos precaver acerca disso. Precisamos tomar providências em relação a isso. O que é que Neemias faz? Neemias convoca o povo a 2 ações, e sobre elas é que eu quero falar essa noite. Neemias convoca o povo a 2 tomadas de atitudes que são os diferenciais na história do povo de Jerusalém. Primeira atitude, oração. Segunda atitude, trabalho. Primeira atitude, oração. Segunda atitude, trabalho. Nada muda sem oração, mas nada muda apenas com oração. Nada muda sem trabalho, mas nada muda na direção correta apenas com trabalho. É preciso que nós entendamos que as coisas dentro do reino do Senhor, na igreja de Jesus Cristo, para que haja efetiva mudança na direção correta, segundo os propósitos e a visão que Deus tem para cada um de nós, como indivíduos, como família, como pessoas, como empresários, como igreja. As coisas precisam ser direcionadas por oração e trabalho. Trabalho e oração. Primeira atitude, irmãos, nós vemos oração. Se você tem sua Bíblia aberta, nós vemos que a oração está presente em vários momentos da história de Neemias. Quando ainda na Babilônia, capítulo 1, versículo de 4 a 11, quando Neemias ouve acerca da situação que estava em Jerusalém, ele estando na Babilônia, Neemias chora, se comove e ora a Deus. Neemias ora ao Senhor por aquela situação que ele tinha tido conhecimento. Ele ora, e na oração de Neemias na Babilônia, ele faz uma solicitação a Deus por misericórdia,
ele confessa os pecados dele e do seu povo, ele reconhece a justiça e o juízo de Deus contra o seu povo, e ele pede que Deus abençoe os propósitos do seu coração. Nós não podemos abrir mão da oração, irmãos. Eu sempre digo que se houve um ser humano, houve um ser humano na face da terra, que poderia abrir mão da oração. Quem foi? Jesus. Você me pergunta assim, pastor, Jesus precisava orar? Eu vou lhe dizer assim, precisava não. Por que não? Porque ele era um com o Pai. Ele era Deus, o próprio Deus encarnado. Mas uma das atitudes que nós mais vemos no ministério terreno de Jesus é justamente a oração. Aí, irmãos, olha só a nossa situação complicada agora. Se Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, poderoso, todo o poder tinha nele. Se Jesus não abriu mão do fator oração, eu e você, comedores de feijão, podemos abrir mão da oração, irmãos? Irmãos, é pedir para o negócio dar ruim. Querer fazer alguma coisa sem orar, sem clamar a Deus, sem ter discernimento de Deus, de qual caminho você deve percorrer, é pedir para dar errado. Não pode, não podemos. Neemias então ora, é preciso entendermos que os problemas não podem ser resolvidos apenas com o agir segundo a perspectiva humana. Eu não sei se eu já dei essa ilustração aqui para os irmãos. Se dei, vou falar de novo. Imagina um time de futebol. Vai montar um time de futebol. O Águia. Para ficar bem regionalizado. Né? Eu ia falar do Vasco, mas o Vasco... Quando eu torci para time de futebol, quando eu gostava de futebol, eu gostava do Vasco. A vida do crente tem muito sofrimento, né, irmãos? Mas a vida do crente vascaíno tem muito mais sofrimento ainda. E aí eu parei de torcer de futebol, foi um ganho que eu fiz na minha vida. Eu alcancei esse nível de maturidade. É um conselho que eu dou para você: a gente não ganha nada com futebol, a gente só perde, né? Quando o nosso time perde, a gente tem que aguentar as vergonhas dos companheiros, que manda mensagem no WhatsApp, faz chacota no trabalho, mas quando o nosso time ganha, a gente não ganha nada. Falei, troço mais sem graça isso? Bom, deixa o futebol de lado. Imagina um time de futebol. Você vai montar um time de futebol, você precisa de um bom goleiro. Aí você contrata um bom goleiro. Só que esse bom goleiro é viciado em jogo, do tigrinho. Aí você... o menino falou, aqui. Aí você precisa de uma boa zaga. Você contrata ali 3, 4 zagueiros bons, aqueles caras armários, fortão, bom assim, o cara que bateu nele e caiu lá longe. 4 zagueiros ali para proteger o gol. Você contrata ele, mas eles são mentirosos. Mentem mais do que o cara da cobra. Isso é uma expressão bem antiga, o cara da cobra, né? O pessoal da antiga sabe. Aí você precisa do meio de campo ali, uns 4 ou 5 também bons no meio de campo, que sabem driblar, dar um bom passe. Você contrata ali 5 meios de campo bons, os caras sabem dar passe, e articula, vai para frente, volta, e dão apoio, e são bons dribladores e tal, enxerga a noção de jogo. Você contrata ali o seu meio de campo bons, mas eles são viciados em pornografias. Aí você contrata 2 atacantes, matadores, daquele estilo assim, Messi e Cristiano Ronaldo, no mesmo time. Contrata 2 ali. Mas eles são beberrões, viciados em drogas e tudo. Pergunto, esse time ganha ou perde? Não. Esse time ganha. Por quê? Porque no futebol não interessa a vida espiritual que nenhum deles leva. No futebol interessa
ser bom de bola. E esse time, esse Águia Futebol Clube versão 2026, vai ganhar a Série B que o Águia está, ou Série C, sei lá qual Série C que seja, vai ganhar, vai para a Copa do Brasil, vai ganhar a Copa do Brasil, vai para a Libertadores, direto. Por quê? Porque não interessa a vida espiritual, a condição espiritual de nenhum jogador do Águia, para que esse time possa marcar gols e ser campeão dos campeonatos que disputa. A vida espiritual não interessa. Mas não é assim na igreja. Na igreja não basta ter habilidade. A vida espiritual importa. E importa muito. E para que a gente possa conduzir a nossa vida, ter discernimento espiritual, para que a nossa vida possa se ajustar aos planos de Deus para nós, nós precisamos sim entendermos aquilo que Deus quer para nós. Os propósitos de Deus para o seu coração. Eu não sei se eu contei aqui para os irmãos, o meu sonho quando adolescente era ser professor de educação física e piloto de avião de guerra. Aí um dia eu fui pregar numa igreja, estava no gabinete pastoral com um pastor, e um irmão chegou, e o irmão perguntou assim para mim: pastor Max, quando foi que o senhor quis ser pastor? E eu respondi para ele em cima da bucha: nunca. Eu nunca quis ser pastor. Eu falei com ele: eu queria ser professor de educação física e piloto de avião de guerra. Isso era o meu plano. O plano de Deus era outro. O plano de Deus era outro. Todos nós, muitas pessoas são assim. A gente faz planos, a gente tem desejo, tem propósito, tem ambição, mas muitas vezes aquilo que nós desejamos não é aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas para que eu e você possamos nos encontrar, nos alinhar com aquilo que Deus quer, nós precisamos ter a nossa vida ajustada. Orar. Deus deve estar no processo da nossa vida. Deus deve estar no processo de tudo aquilo que nós fazemos. Hoje, minha primeira pregação como pastor efetivo da igreja, os irmãos oraram por isso, né? Eu orei por isso. Depois que a comissão, né, me mandou, quando os irmãos entraram, eu falei: Senhor, é isso mesmo? Estou bem onde eu estou, Senhor. Como é isso que o Senhor quer mesmo? Também já teve inverso. Estávamos hoje conversando com uma irmã que é militar. Cadê a irmã que é militar? Ela está aí? Não. Está não, né? Então, não veio hoje não. E aí eu falei com ela de uma experiência. Ela perguntou: pastor, como é que a gente discerne assim o que é a vontade de Deus? Eu falei: irmã, é só buscando a Deus mesmo. É aquilo que Deus coloca paz no seu coração, é aquilo que Deus... A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. E eu contei para ela uma experiência. Estávamos em Rondon, eu não estava pastoreando, eu tinha deixado a igreja em Tomeaçu, vim para Rondon, não tinha igreja para pastorear. De repente, numa semana, chegou o convite de 3 igrejas para eu conhecer. Uma igreja em Rondon, uma igreja em Morada Nova e uma igreja em Paraíso do Tocantins. Convidar, a gente vem. E aí a igreja convidou. E nós caímos e nós fomos orar. E eu sempre digo, irmãos, oração é um perigo. Oração é um perigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ouve. Porque Deus ouve. E é um perigo maior quando você diz no final da oração: Senhor, isso aí, seja feita a sua vontade. Irmãos, e eu queria ir para aquela igreja, eu queria ir para aquela cidade, 50 quilômetros de Palmas, igreja boa, primeiro pastor da igreja recém-organizada, bonitinha a cidade, igreja lindinha, recém-construída, os irmãos amáveis. Mas Deus disse: não vai. Eu falei: eu queria ir, Senhor, eu queria ir. Fiquei em Rondon, foi isso mesmo, fiquei em Rondon. Porque às vezes nós queremos fazer coisas e Deus não deixa, e às vezes nós não queremos fazer coisas e Deus nos leva ao caminho de que temos que fazer aquela. E eu falei com o irmão hoje à tarde: o Deus a quem servimos é um Deus que abre portas para que nós possamos fazer o que Ele quer,
mas é um Deus que fecha portas para que nós não façamos aquilo que Ele não quer que a gente faça. Precisa ter discernimento disso. Em segundo lugar, irmãos, para terminar aqui um pouquinho, levar adiante. Além de oração, esse povo também é chamado a uma atitude de muito trabalho. Se esse povo de Jerusalém, com os muros caídos, irmãos, imagina comigo a cena. O povo sai, chega lá nos muros caídos, e o pastor Neemias diz assim: irmãos, estenda suas mãos agora para aqui, vamos abençoar essas pedras. Estenda aqui suas mãos, vamos aqui até jogar um óleo aqui, ungido, nessas pedras, e vamos orar e dizer: pedras se levantem. Deus pode fazer? Pode. Mas iria acontecer? Dificilmente. Dificilmente. Nós precisamos entender que algumas questões da nossa vida precisamos resolvê-las à base de oração e de trabalho. E às vezes de muito trabalho. Muito trabalho. Esse povo então começa a trabalhar para que os muros fossem reconstruídos. Preste atenção na sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia aberta. Deixa eu só dar um exemplo, abrindo um parênteses aqui, irmãos. Essa semana passada, arrumando minhas coisas lá em Belém, lá em Tucuruí, eu gosto muito de Bíblia de papel. Eu acho que quase todo pastor tem uma fascinação por colecionar Bíblias. E aí eu fui contar as minhas Bíblias de papel. Eu tenho 24 Bíblias. Ganhei 2 ontem à noite, 26. Não, uma é da igreja. Eu levei 3 para uma é da igreja, amor. Falei. São 26 Bíblias. Eu gosto muito de Bíblia de papel. Eu tenho no celular, tenho no tablet, mas eu gosto de Bíblia de papel. Então, se você tem sua Bíblia aberta, você pode olhar comigo para o capítulo 3. O capítulo 3 de Neemias é uma lista em que o escritor do livro registra o nome de todas as famílias e a responsabilidade em que cada família estava para reconstruir um pedaço do muro de Jerusalém. Cada família ficou com uma responsabilidade. Cada família ficou com um pedaço, uma etapa do muro para reconstruir. E isso aqui nos ensina que o trabalho é de todos e para todos. Todos precisam se envolver no trabalho. E aqui há um negócio muito interessante nesse texto, do capítulo 3 de Neemias. Capítulo 3, versículo 1 diz que os sacerdotes deixaram o serviço do santuário para ir fazer massa e reconstruir os muros. No versículo 8 diz que os ourives e os perfumistas também estavam ali trabalhando para reconstruir os muros. Ourives trabalha com joias, faz joias, precisa ter a mão delicada, a mão fina, para caprichar nos detalhes, mas estava ali pegando pedra, pegando machado e cortando madeira no machado, fazendo calo na mão. Os perfumistas que faziam perfumes precisam ter o seu olfato limpo, desobstruído, estavam ali no meio de poeira, de massa, de qualquer coisa ali, trabalhando. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12, diz que os líderes políticos e as mulheres estavam lá também trabalhando na reconstrução dos muros. E eu fiquei pensando nisso aqui essa semana. Já pensou se os nossos políticos da esfera municipal, federal e estadual saíssem um pouco das suas tribunas e dos seus púlpitos e dos seus gabinetes para andarem pelas ruas, para ver a situação do povo? Aqui havia isso. No versículo 17, os levitas deixaram os instrumentos, as músicas, e foram para reconstruir os muros. No capítulo 3, 31, diz que os mercadores deixaram as suas funções de viagem, de compra, de venda, de negócio, disso, daquilo outro, para reconstruir os muros. Por quê, irmãos? Porque o coletivo
estava sendo mais importante e mais urgente do que o individual. Nós, como povo de Deus, precisamos entender isso. Muitas vezes somos chamados a abrir mão daquilo que é particular, próprio de cada um de nós, e olhar para aquilo que é coletivo, para aquilo que é do todo, para aquilo que é do geral, da igreja, e até exigir, como aqui no texto nos ensina, exigir algum sacrifício particular, pessoal, em benefício da comunidade, em benefício do povo. Precisamos entender isso. Na iminência de um ataque inimigo, Neemias, então, arma o povo. E o povo agora não apenas trabalhava, o povo agora trabalhava com uma das mãos, carregando numa das mãos uma colher de pedreiro, e na outra mão, uma espada. Numa das mãos, uma enxada, na outra mão, uma peneira, uma lança, um escudo, sei lá o que for. Trabalho e vigilância, vigilância e trabalho. Nem para o trabalho por causa do ataque do inimigo, mas atento à possibilidade do ataque inimigo, mantenha-se vigilante, mas trabalhando. A todo momento. E aí Neemias estabelece uma estratégia de guerra. Neemias diz que, o texto diz no capítulo 4, que o homem que tocava a trombeta estava sempre com Neemias. E Neemias dá a seguinte orientação para o povo. Veja como isso é importante. Estratégia militar. Neemias diz assim para o povo: quando vocês ouvirem o som da trombeta, significa o quê? O inimigo está atacando. E o que vocês vão fazer? Vocês vão correr e sair matando quem estiver pela sua frente, certo? Errado. Quando ouvirem o som da trombeta, ajuntem-se aonde a trombeta está tocando. E o povo junto, o exército de Jerusalém junto, iria identificar de onde vinha o inimigo. E aí então o inimigo seria identificado e todo mundo sairia ao encontro do inimigo. Guerras, lutas e batalhas não podem ser travadas sozinhos. As nossas lutas, as nossas batalhas precisam ser travadas em unidade como povo de Deus. Os nossos diante do ataque do inimigo, nós não dividimos, nós nos juntamos para defender uns aos outros do ataque do inimigo. Quanto tempo os muros ficaram caídos? 140 anos. Quando não estavam trabalhando, o povo não preocupava o inimigo, que apenas zombava deles. Quando as muralhas estavam edificadas até a sua metade, a metade da sua altura, a simples zombaria já não era suficiente e os inimigos planejaram um ataque aberto, o que trouxe a necessidade tanto de oração quanto de trabalho e vigilância constante. E o povo então começa a orar, trabalhar e estar atento ao ataque do inimigo e preparado para a defesa do ataque do inimigo. Preste atenção nisso agora, vou acabar. Quanto tempo os muros estavam caídos? Projeta aí, capítulo 6, versículo 15 e 16. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Leia aí o texto. Quantos anos os muros ficavam caídos, irmãos? 140 anos. Leu lá? Vamos ler a primeira, só o versículo 15? Vamos ler juntos? O muro ficou pronto no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Agora eu pergunto a você, por que uma obra que foi feita em 52 dias passou 140 anos? Por quê? Porque o povo não quis fazer. Simplesmente por isso. Era impossível, irmãos?
Não, não era. Não era porque foi feito em 52 dias. Aquele muro que 3 gerações só conheciam os muros caídos, foi reconstruído em 52 dias. Jerusalém recuperou a sua dignidade, a sua proteção, a sua autoestima. Jerusalém estava agora protegida do ataque do inimigo, porque em 52 dias, uma realidade que durava 140 anos foi desfeita. Em 52 dias, porque o texto vai dizer que o povo tinha ânimo para trabalhar. Isso chama-se visão e propósito. Quando nós temos visão e propósito, as realidades podem ser mudadas. Ah, mas sempre foi assim. Quando eu cheguei aqui já era desse jeito. Mas não precisa continuar desse jeito. Ah, mas nunca conseguimos. Tudo tem um jeito na vida. Para tudo tem um jeito. Em Gênesis, eu falei isso, depois eu mudei e não terminei. Em Gênesis, conta a história da Torre de Babel. Foi que eu falei, comecei a falar que o povo, Deus deu ordem para o povo, né, para crescer e multiplicar. E aí eu vou contar e terminar. Mas o povo, diante daquela ordem de Deus, que Deus havia dado, de multiplicar e de se espalhar pela terra, em dado momento o povo resolve não fazer isso. E o povo se junta e diz assim: vamos construir uma torre, uma cidade, e vamos construir nessa cidade uma torre, a cidade para nós ficarmos todos juntos, e a torre para nós chegarmos ao céu. Esse episódio é conhecido como a Torre de Babel. Já ouviram essa história? Vocês conhecem essa história aí. Se ensina lá na classe da EBD. A Torre de Babel. E a Torre de Babel tinha 2 propósitos, esses que eu falei: deixar o povo junto e poder alcançar os céus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus olhou do céu. Deus olhou do céu e Deus olha para aquilo que os homens estavam fazendo. E a Bíblia diz assim, preste bem atenção. Se você pode ler isso depois lá no texto de Gênesis. Deus diz assim, Deus conversando com si mesmo, Deus conversando com ele mesmo, Deus diz assim: eis que o povo é um, e não haverá impedimento para o que eles quiserem fazer. Deus diz acerca do povo que estava construindo a Torre de Babel, que era um propósito que não era aquilo que Deus queria, mas dada a unidade, dada a cooperação, dado ao propósito comum que todo aquele povo tinha, Deus diz assim: o povo é um, e não haverá impedimento para o que eles quiserem fazer. Olha que coisa interessante para nós, irmãos. Quando há unidade e trabalho, não há impedimento para o que esse povo quiser fazer. Aí Deus diz assim: desçamos e confundamos as línguas deles. E aí Deus desce, confunde as línguas, e quando há confusão, o que acontece? Babel para, o projeto para. Parou Babel. Por quê? Porque ninguém mais se entendia. Porque ninguém mais tinha o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo objetivo. E aí as coisas seguem de lá para cá que nós conhecemos. Visão e propósitos são fundamentais para nós, como pessoas, como indivíduos e como igreja. Nós não podemos alcançar os nossos objetivos sem oração, sem trabalho duro, sem cooperação e sem vigilância. Essa é a primeira dose homeopática daquilo de ontem à noite. Feche seus olhos aí onde você está. Quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque somos desafiados como Teus filhos, como povo do Senhor, a uma atitude, ó Deus,
de unidade, de convocação do teu povo para estar junto, diante do mesmo propósito, do mesmo objetivo, diante, ó Deus, de alcançarmos o mesmo sentimento, o mesmo alvo que o Senhor tem colocado diante de nós como igreja, como povo, como indivíduo, como famílias. Nós queremos, ó Deus, nesta hora, apresentar e pedir ao Senhor que o nosso coração seja tocado, transformado, inundado por fé, confiança, certeza de que o Senhor está conosco. As batalhas que nós enfrentamos, não as enfrentamos sozinhos. Os desafios que temos diante de nós não os encaramos, ó Deus, de forma solitária. Nós temos irmãos aos nossos lados. Nós temos o Senhor que está conosco em todos os momentos. Pai, que a nossa fé, que a nossa confiança, que a nossa certeza de que o Senhor está conosco, Pai, possa ser renovada nesta noite, e de que os desafios que temos diante de nós serão alcançados para a glória do Teu nome. Nós como igreja, Pai, queremos viver isso. Nós como igreja, Pai, queremos viver aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Nós como igreja do Senhor queremos estar, ó Deus, juntos, unidos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma intenção de servir ao Senhor e de sermos conduzidos por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para esse rebanho, para esta igreja. Essa igreja está aqui neste lugar como agência do Senhor, plantada pelo Senhor aqui neste lugar. Enche o nosso coração de fé, de confiança, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão, limpa e purifica o nosso coração de todo medo, de toda incerteza, de todo sentimento, Pai, que possa de alguma forma não nos deixar viver essa unidade, essa comunhão, esse sentimento, Senhor, que o Teu povo precisa, que vimos da Tua palavra essa noite. Enche o nosso coração de fé e de esperança. Os desafios, ó Deus, serão alcançados, os muros serão reerguidos, ó Deus, os campos serão alcançados, e tudo aquilo, ó Deus, que tem diante de nós, nós alcançaremos para a glória do Senhor, porque o Senhor está conosco, porque nós não lutamos sozinhos, porque nós não enfrentamos os nossos desafios sozinhos, Pai. Muito obrigado por esta noite, Pai. Eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos, pelos seus desafios pessoais, por aquilo, Senhor, que cada um dos meus irmãos tem enfrentado na sua vida particular. Eu não conheço, Senhor, a realidade da vida de quase nenhum dos meus irmãos aqui, mas eu sei, Senhor, que alguns estão aqui essa noite, que têm diante de si desafios, que talvez, ó Deus, tenha lhes causado medo, insegurança, que tenha, ó Deus, deixado talvez até a sua fé vacilando e oscilando, temerosos, duvidosos. Mas eu oro, Senhor, agora para que a certeza dos céus possa inundar o seu coração, e que possam, ó Deus, ter a consciência, a certeza de que o Teu braço forte está estendido para cada um de nós. Nós não enfrentamos a nossa luta sozinho. Os nossos desafios particulares não estão diante de nós, e nós estamos sozinhos diante deles. O nosso Deus está ao nosso lado. Pai, que o nosso coração seja inundado de fé e de confiança nessa noite. Abençoa os Teus filhos, abençoa, Pai, os meus irmãos e irmãs que estão aqui essa noite, e que os seus desafios, talvez alguma situação, ó Deus, que precisa ser enfrentada esta semana, dá a certeza, a confiança de que o Senhor está ao lado de cada um deles. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Concede-nos a Tua palavra enraizada no nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, à luz da Tua palavra, esta noite, sairmos daqui, ó Deus, tendo esse propósito, essa certeza de vivermos em unidade, segundo a visão e o propósito que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por isso.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos, vamos cantar? Vamos cantar? Pode encerrar? Antes disso, deixa eu perguntar uma coisa a você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Que tomou uma decisão hoje? Assim, eu preciso estabelecer um propósito na minha vida. Eu preciso ter um alvo na minha vida. Eu estou andando sem ter uma definição daquilo que eu quero. Mas eu quero nessa noite, você quer nessa noite entregar sua vida a Jesus, para que sua vida tenha sentido e propósito. Tem alguém que quer tomar uma decisão por Jesus Cristo hoje? Levante a sua mão assim, que eu quero orar por você. Se tem alguém? Tem alguém que quer tomar essa decisão? Tem alguém que está afastado da igreja, quer manifestar a sua reconciliação hoje, voltar para o Senhor, dizer, eu quero voltar para Jesus? Também levante a sua mão, se tiver alguém, nós queremos orar por você.